Amém? Feche seus olhos, vamos orar e pedir que o Senhor esteja falando conosco, porque quando nós estamos estudando a palavra do Senhor, nós não estamos almejando apenas o conhecimento, a instrução. Nós queremos, Senhor, ser transformados pelo poder dessa tua palavra. E o Senhor mesmo disse que a tua palavra é poderosa, que ela não volta para o Senhor sem antes fazer aquilo pelo qual ela foi lançada. Então, que esteja operando no coração e na vida de cada um de nós. Principalmente na minha vida, naquilo que o Senhor quer tratar, naquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém? Bem, eu quero que você preste atenção. Nosso versículo do ano, que foi o ano de semear, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa descrição de Gálatas, capítulo 5, fala sobre o fruto do Espírito. Não são frutos, irmãos. Não são frutos, é fruto do Espírito. Não há lei contra o amor, contra a alegria, não há nada, não há remédio, não há nada contra aquilo que o Espírito produz em nossas vidas. Por exemplo, se você vai ao médico e ele te dá um diagnóstico terrível, o que você vai fazer? Primeira coisa, eu vou chorar. Segunda coisa, eu vou ficar preocupada. Terceira coisa, vou buscar o tratamento. Mas nós vamos lutar contra aquilo. Nós vamos buscar meios para que aquilo seja resolvido. Aquele diagnóstico, aquela enfermidade seja resolvida em nossa vida. Agora, contra o fruto do Espírito, não há nada que nós possamos fazer. Somente deixar que Ele desenvolva em nossa vida. Porque sim, todos nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Ou temos alguém aqui que ainda não recebeu? Se você recebeu o Senhor Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Você recebeu a semente do fruto do Espírito. Então você tem domínio próprio. Você tem paciência. Você tem amor, você tem paz, você tem alegria. Precisa ser desenvolvida. Já pensou se Deus dá tudo formado, tudo prontinho para nós? Nós seremos como uma criança mimada, birrenta, chata, que não pode falar não, que já está esperneando, já está gritando, já está... Que a maior parte das crianças hoje é mais ou menos dessa forma, né? Mas, amém, glória a Deus. Eu ainda terei meus netos, por isso eu não posso falar. Mas nós seremos dessa forma. Porque nós não gostamos de ser confrontados, nós não gostamos de ser desnudados. E Deus, para forjar o caráter de Cristo em nós, Ele vai fazer isso. Por isso que você toma cuidado quando você ora, ai, me dá paciência, Senhor. Ele vai te dar provação, Ele vai te dar situações para te treinar na paciência. Então, nós somos constantemente treinados para isso. E contra o Espírito Santo, só a nossa vontade prevalece. Ele não vai lutar contra a sua vontade. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre o domínio próprio. Gente, como é difícil, mas como é vasto esse assunto na palavra de Deus. É maravilhoso que Deus trata sobre o domínio próprio em sua palavra. É muita riqueza. E eu vejo quanto eu não vou falar de vocês não, viu? Tudo que eu falar aqui, eu estou falando de mim. Quanto eu sou falha nisso daí. Mas o que é o domínio próprio? O que é o domínio próprio? É a capacidade de controlar os instintos, impulsos e desejos para escolher agir de modo sábio. Tempo e modo.
O que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos é uma escolha nossa. Então, conforme a reação diante de uma situação em que você está vivendo, em que você está inserido, é a tua escolha como você vai reagir. Não adianta eu orar, Deus tira a ira de mim porque eu sou uma pessoa... Não, ira é um sentimento como o amor. Não adianta eu orar pedindo, porque Jesus mesmo falou, irai-vos e não pequeis. Então, vai ter momentos de ira, terão momentos de ira, mas ele fala, não peca não, para não ficar ruim para o seu lado. Então, glória a Deus que o Espírito Santo tem nos dado tudo que nós precisamos para desenvolver, para produzir esses frutos em nossas vidas e vivermos de uma forma diferenciada. Queridos, fruto do Espírito não tem nada a ver com o que nós sentimos. Não tem nada a ver com aquele... mas eu estou sentindo que, sabe, eu vou fazer isso. Não, é a escolha, tem a ver com a escolha daquilo que você vai fazer diante da situação. Eu lembro, meu marido é uma pessoa muito calma, muito quieto. Agora que ele parou de trabalhar um pouco, que ele está mais conversador, mas ele não era, não. E eu nunca vi meu marido nervoso. Nunca vi, gente. E eu acho que eu nunca me vi um dia inteiro completamente calma. Mas estou aprendendo. E um dia aconteceu um fato lá, bem estressante, na lotérica, quando a gente estava na lotérica, trabalhando, e eu vi meu marido xingando. Eu levei um susto. Eu fiquei, assim, paralisada, porque eu nunca tinha visto ele se exaltar da forma, mas um baita de um palavrão. Eu falei, nossa, você sabe palavrão? Você conhece? Porque eu nunca tinha ouvido ele falar. E tanto que na minha casa, meus pais também, nós não fomos acostumados com isso daí. Então já é costume. Minha mãe não gostava nem que falava os pejorativos do número 2, bumbum, não gosta, até hoje, não gosta que fala o nome exato. É bumbum, saliência. Você entendeu? Então, nós não temos costume. Quando eu vi, eu falei, gente, ele sabe ficar nervoso. Mas é um homem que consegue. É próprio dele isso. É próprio. Porque não adianta eu querer ser igual a ele, porque eu não vou ser. Porque eu tenho, assim, mais explosiva, mais... Mas isso aí, tudo são nossas escolhas. O que você vai fazer diante de determinadas situações? Você sabe por quê? Você pensa que o diabo quer te matar? Quer não, viu? Ele não quer matar. Ele quer te usar para envergonhar o nome de Deus diante das pessoas, diante do mundo, com o nosso temperamento, que, eu não levo desaforo para casa. Agora, influenciador é bacana aquele que mete a boca, né? É bacana aquele que fala, aquele que desce a lenha. Mas não é bacana nada disso. Porque quando nós entramos nessa onda, quando nós entramos nisso daí, nós estamos o quê? Envergonhando o nome do Senhor. Não é o meu nome, não é o seu, não é o nome da nossa igreja, da nossa casa, mas é o nome do Senhor. E é isso que o diabo quer fazer. Ele quer envergonhar o nome do Senhor. E olha, e eu vou falar, tudo na nossa vida exige decisões. Por exemplo, limpar a casa. Nós podemos repreender a manhã inteirinha para que a poeira saia. Ela vai sair? Não vai sair, gente. Nem Deus vai mandar um anjo, por mais poder que você está vivendo, Ele não vai mandar um anjo com um aspirador de pó para passar na nossa casa. Vai depender do quê? Eu me levantar, ir lá e fazer com que a limpeza seja realizada. Outra decisão, outra escolha
que muito importante que nós temos que fazer, perder peso, gente. Quanta luta nós temos com isso, quanta guerra. Ai, mas eu amo um sorvete, eu não consigo ficar sem sorvete. E é bom mesmo, é maravilhoso. Põe um sorvete na tua frente aí para ver se você não vai cair na tentação de chupar a taça inteira, né, Geminha? E mais um pouco, porque a marmita desse homem vem poderosa. Mas eu quero ver se colocarem uma taça de sorvete na tua frente e uma mão peluda com uma arma na mão, falar assim, se você tomar esse sorvete, eu vou estourar teu miolo. Você vai tomar, bonito? Lógico que não. Precisou exercer domínio próprio? Lógico que não. Mas a nossa luta é, quando vê alguma coisa, ai, crente não bebe, mas come, que coisa feia, irmãos. Coisa feia, eu já vi dono de buffet falando em casamento de crente, eu cobro mais caro porque o povo come muito. Misericórdia, nós estamos envergonhando o nome de Deus, isso não é bonito, não. Glutonaria é obra da carne. Ai, eu não bebo, eu não fumo, eu não... Mas come igual um troglodita. E não exerce domínio próprio. Então, nós precisamos ter consciência disso. Escolhas, decisões de qualidade. Quantos não colocaram como alvo de 2024, que já está acabando, manter uma alimentação saudável, uma atividade física, e não fizeram isso. Eu não estou dizendo, eu vejo bastante a correria da B pelo Insta, com o pequenininho. Ela pode até falar, eu não tenho tempo, trabalho, cuido da casa, tenho criança pequena e tudo. Sabe, é difícil, não é fácil? Não é fácil, mas a gente queria casar, né? A gente quer filho, então não reclama. Não reclama, e tua mãe e teu pai não tem culpa disso. Então, arruma um tempo, acorda mais cedo, vai, tem tanto programa no YouTube de queima diária, de um monte de coisa. Faz isso daí, você nem precisa comprar o pacote. Depois que você fizer tudo, se precisar, compra o pacote, mas não precisa, é gratuito, irmãos. E nós ficamos reclamando, porque Deus te deu esse corpo para você cuidar. É templo do Espírito Santo, a morada dele na terra é ali. E o domínio próprio precisa ser exercido. E outra coisa, não gastar mais do que deveria, mais do que se ganha. Eu vou pela fé, porque Deus vai me abençoar. Eu vou fazer isso porque Deus é poderoso. Sinto muito, mas não é por aí, não. Então, vamos ver o que diz em Provérbios. Eu peguei 2 versículos. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Por quê? Quem toma uma cidade geralmente é um exército. Ele vai com armas, ele vai com bomba, ele vai com um monte de coisa e toma a cidade. Foi ontem. Mas o homem que não governa o seu espírito é mais difícil conquistar do que uma cidade. Isso está em Provérbios 16. E o outro também que está em Provérbios 25. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é que não sabe dominar-se. Como uma cidade, antigamente a cidade tinha muros de proteção. E se não houvesse os muros, seria muito fácil conquistar essa cidade. Então Salomão está dizendo aqui que como uma cidade sem proteção, como uma cidade sem segurança, como uma cidade sem um aparato de segurança, pelo menos, é igual o homem que não consegue se dominar. E eu não estou falando apenas o domínio da comida, o domínio do exercício físico, o domínio de gastar, não, da língua também, de falar demais, vulgo fofoca.
que não sabe ficar quieto, né? Então, tudo isso nós temos que passar. Você sabe por quê? Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 26. 1 Coríntios 9, 24 a 26. Eu que não achei. Nossa. 9. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Olho 27, mas esmurro o meu corpo. E faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É muito interessante esse versículo, porque nós somos mestres de falar, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E anda igual uma múmia aí, triste, morta, fedendo, por causa de pecado, por causa de incredulidade, infidelidade, falta de esperança. E fica falando para os quatro ventos, nós somos mais que vencedores. Que isso, irmão? Mas Paulo ainda fala aqui que o atleta que vai correr, que vai se preparar para uma Olimpíada, para a Copa do Mundo, para um Pan-Americano, para até sub-20, que meu marido assiste até a 5ª divisão, se existir. Ele vai e assiste tudo. E ele tem um treinamento rigoroso. Por quê? Porque ele quer ganhar o primeiro prêmio. Porque ele quer ser o melhor. Ele está competindo. Quantas horas que ele deixou de estar com a família, quantas coisas boas deixou de comer, quantas festas de Natal e Ano Novo ele deixou de participar, quantos aniversários, quantas reuniões familiares, quantas horas de sono, tudo isso porque ele está almejando algo que perece, algo que acaba, algo que até a Copa, a taça lá, quando o Brasil foi campeão em 70, foi roubada. Não sei se já foi achada. Foi achada? Não foi, né? Então, gente, roubaram. Mas é nossa. O título é nosso. E ele falou assim, quanto mais você não vai lutar, quanto mais você não vai fazer, quanto mais você não vai ser rigoroso com você mesmo para conquistar aquilo que é eterno. É a nossa eternidade, irmãos. É aquilo que nós vamos passar para o resto da eternidade toda. Por isso que ele fala, eu esmurro o meu corpo, porque eu tenho um plano, eu tenho um alvo, mas eu não deixo que as coisas de fora controle aquilo que eu estou buscando, que muda o meu foco. Nós não podemos deixar que as coisas de fora, circunstâncias, por isso que eu falo, tudo é uma escolha de qualidade, uma decisão de qualidade que nós temos que ter na nossa vida. Porque nós estamos correndo atrás de algo eterno, que não se acaba. Algo que nós nunca imaginamos e nem vamos imaginar. Só Deus tem preparado para nós. Por isso que ele fala, esmurro o meu corpo. Mas nós não queremos sofrer, nós não queremos ter problema, nós não queremos passar nada. Ai, coitadinho de mim. Eu preciso me cuidar. Minha carne quer que eu durma até tarde, porque eu estou tão cansada. E eu estava realmente, eu passei um período
uma canseira, irmãos do céu, que eu voltei a trabalhar 2 dias presencial, não estou chorando mais, não estou reclamando, estou dando glória a Deus. E um dia eu fui, e um monte de mudança, e fiz aquela faxina no serviço. Não que nós não temos lá auxiliar geral, mas eu meti as caras lá. Eu cheguei em casa, eu estava tão cansada, mas tão cansada, que até respirar me doía. Aí eu fui tomar minha vacina da imunidade, e o doutor Biel tinha pedido uns exames, e eu levei o resultado, e ele viu lá a minha vitamina B12 muito baixa. Ele falou assim: Eliana, eu vou receitar um remedinho para você, porque a tua vitamina B... Você não sente muito cansaço? Eu falei: menino do céu, a mãe do cansaço está aqui. E ele me receitou o remédio. E realmente eu estava assim, muito cansada. Um cansaço inexplicável. Aí eu comecei a tomar o remedinho. Então, nós temos que buscar também a causa. Nós temos também que ter esse cuidado de Deus faz, Deus realiza. Mas lembra que nós estamos num mundo caído, irmãos. No mundo, numa terra que está debaixo de maldição. Nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo sofrendo tudo aquilo que está passando por ele. Alguém se privou da pandemia? Alguém falou assim: porque eu sou crente, eu não estou vivendo a pandemia? Não, todo mundo viveu, todo mundo sofreu, todo mundo teve medo, todo mundo ficou inseguro, todo mundo. Nós não somos do mundo, nós estamos nesse mundo para engrandecer o nome do Senhor. E lembra que Satanás nos usa para envergonhar o nome do Senhor com as nossas escolhas, as nossas decisões, quando nós não exercemos o domínio próprio. Aí eu pensei, exemplo de uma pessoa que exerceu o domínio próprio é fácil. Jesus. Não é verdade? Mas tivemos também homens que não tiveram o domínio próprio, que não conseguiram exercer. Homens de fé, que estão lá na galeria da fé de Hebreus 11. E nós vamos ver 2 exemplos hoje. Que eles tiveram desejos ingovernáveis. Desejos que brotou do coração. Desejos que não foram controlados. E isso levou a grande perdição na vida deles. Abre lá, Juízes, capítulo 16. Primeiro exemplo. Nós temos Sansão, certo? Se você perguntar para mim qual o livro que você... Eu já falei isso, mas vou falar de novo. Mais acha triste da Bíblia. Eu vou falar Juízes. Porque é um livro de ciclos, de altos e baixos, um livro, nossa, tremendamente triste, eu acho. Então vamos lá, Juízes. Nós conhecemos a história de Sansão. E Sansão, irmãos, eu fiquei pensando, não devia ser um meninão, um estilo Hulk, maromba, malhado, como que fala? Bombado. Você sabe por quê? Porque Dalila falou assim: fala para mim onde está a tua força. Ela olhava para Sansão e não via nada de extraordinário. Não via. Sabe aqueles desenhos que a gente pega de escola bíblica infantil, que aparece Sansão todo musculoso? Eu acho que não é nada daquilo. Porque, olha, vamos ver aqui. Sansão 16, versículo 5. Olha o que ela fala. Os líderes, não foi só uma pessoa, foram vários líderes que foram falar com Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Era muitos homens, muitos líderes dos filisteus que foram comprar Dalila de uma quantia, irmãos, que ela não precisaria trabalhar para o resto da vida dela.
E aqui Deus escolheu, Deus levantou Sansão como um juiz de Israel para libertar desse povo filisteu, certo? Então, olha o que ela fala para Sansão. Presta bem atenção. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Então, primeiro, ela não estava enxergando onde estava a força dele. Não era nos músculos, que ele não tinha, na minha concepção, na minha conclusão, ele não tinha músculo nenhum, não era um homem avantajado. E outra, irmãos, ela estava falando para que você possa ser amarrado e subjugado. Olha, dando sinal e ele nem se toca. Mas a palavra fala que ela falava com ele, chorava. E mulher vai e fala, e azucrina, né? Até que ele conta o segredo da força. Ele era separado por Deus e ele fez um voto de nazireado. Ele não tomava bebida alcoólica, ele não podia tocar em nada morto e não podia cortar o seu cabelo. Com isso, Deus levantou Sansão para libertar Israel dos filisteus. E o bonito, todo apaixonado, aliás, Dalila já era a segunda mulher, porque ele já tinha casado com uma anteriormente, e ele, todo apaixonado, conta para ela o segredo. Aí no versículo 20, então, ele conta o segredo. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Então ele falou assim: sempre eu falei e nada aconteceu, a minha força veio e eu consegui me livrar. Irmãos, a coisa mais triste é nós não percebemos quando o Senhor deixou. Sansão não tinha percebido que o Senhor tinha deixado ele. Ele perdeu a força por causa de um desejo ingovernável. Ele não controlou. Ô Dalila, fica quieta, eu não vou contar, isso é entre eu e Deus. Não quero, não vou te falar, você pode ser minha mulher, eu amo a sua vida, mas eu não vou te contar. Ponto final. O homem banana, quando precisa falar, não fala. Quando não precisa, está lá de boca aberta. Não falou nada. E o que aconteceu? Foi capturado, foi furado o olho, até que ele pediu uma segunda chance para o Senhor. E diz a história, eu não sei, viu, irmãos? Isso aí é historiadores. Que Dalila se arrepende e quando ele está lá entre as colunas, ela está do lado dele e ela morre junto com ele. Não sei se é verdade. Historiadores. Então você vê um desejo que ele não conseguiu governar, que ele não, vou fazer, porque imagina, nunca vai acontecer. Mais uma vez eu vou sair livre, mais uma vez eu vou fazer, mais uma vez vai acontecer e mais uma vez eu vou conseguir enganar esse povo. Ele não percebeu. Será que ele não percebeu que nem o cabelinho dele tinha sido cortado? Será que ele não percebeu, gente? Mas ele não percebeu. De tanto que esse desejo estava controlando o coração dele. De tanto que ele estava cego. Homem que não é governado pelo Espírito. E eu estou falando homem, mas é no geral, viu? É generalizado aí o gênero. E nós estamos falando dessa área, mas qualquer outra área da nossa vida, que nós não exercemos o controle, é porta aberta. Pode ter certeza. E o outro exemplo, Salomão. 1 Reis, capítulo 11, que também, Salomão, gente, prefigurou o reino de Jesus. Quando Salomão reinou, Davi ainda era vivo, Deus falou para Davi, falou, olha, não faltará rei no trono de Israel,
por amor a ti. E, realmente, Davi foi um rei que teve seus erros, também tinha desejos ingovernáveis, mas Davi tinha um coração que se voltava para Deus. Davi reconheceu, não, eu sou o homem que governa com Deus, representando Deus na terra. E isso levou a ser considerado o homem segundo o coração de Deus. Aí, Davi morre, Deus escolhe Salomão. E Salomão começa bem. Salomão representou o reino de Jesus, um reino de justiça, um reino de paz, um reino... No reinado, pelo menos num tempo de reinado de Salomão, não havia paz, havia abundância, havia tudo que Deus queria para Israel. E ali, Salomão cresce muito. E você lembra quando Deus chega para ele, Deus apareceu para ele por 2 vezes, até que numa ocasião Deus fala assim, Salomão, como você pode chegar nesse tempo? Eu apareci a você e falei com você por 2 vezes, meu filho. E você chegar nessa situação, Salomão adorou outros deuses, irmãos. Inclusive aquele tal de Moloque, que dizem também que era uma estátua, que na boca era um buraco onde se colocava madeira e colocava fogo, e ali ofereciam as crianças para Moloque. Ele adorou esse Deus, ele adorou Baal, ele adorou deuses, Astarote, de todo aquele povo que Deus falou, não se envolva com esse povo. Por quê, irmãos? Desejos ingovernáveis no coração dele. Então, quando ele chega, Deus chega para ele e fala assim, Salomão, pede o que você quer. O que ele pediu? Sabedoria. Mas na palavra, no original, também tem uma tradução que eu achei fenomenal, que é um ouvido que ouve a Deus. Ou um coração que ouve a Deus. Então, e Deus falou assim, opa, é isso aí mesmo. É isso que você precisa. E porque você pediu isso, eu vou te dar tudo. Então, Deus abençoou sobremaneira Salomão. Só que lá no tempo que Moisés estava lá recebendo as leis, formando a nação de Israel, Deus deu leis, está em Deuteronômio, que o rei tinha que cumprir também. E ali o rei, gente, ele não era só ler a lei, ele tinha que escrever. Ele não era chamar um secretário, vem aqui escrever para mim. Não, ele tinha que escrever para gravar mais ainda e ter essa lei com ele e ler todos os dias. O rei tinha que fazer isso. E ali, Deus chega para Moisés e fala, Moisés, o rei, tem 3 coisas que o rei não pode ter ou fazer. Ele não pode ter fé na força natural, na força humana, nos cavalos. A palavra fala cavalos do Egito. Por quê? Era do Egito que vinham os cavalos que usavam para guerra, para o exército. E Salomão tinha vários deles. Segunda coisa, Moisés, o rei não pode ter muitas mulheres. Salomão teve 300 mulheres e 700 concubinas. Eu não sei como que ele aguentava. 1.000 entre mulheres e concubinas. 1.000 mulheres. Salomão era homem, hein? Para aguentar 1.000 mulheres falando na orelha dele. Tá certo que é só quando, era chamada, mas 1.000 mulheres. E terceira coisa era o materialismo, ouro e prata. Moisés, o rei não pode se deixar levar. Gente, são as 3 coisas que hoje o homem é tocado. O desejo do homem é tocado nessas 3 áreas. Por isso, os monges lá, os franciscanos, fizeram o ato de pobreza, castidade e
poder. Eles fizeram não, nós precisamos ser pobres, nós não podemos casar e nós não podemos ter poder. Só que ao invés disso, Deus não está dizendo que não era para não ter. Só que no lugar do poder, Ele quer obediência. No lugar da castidade, Ele quer fidelidade. E no lugar da pobreza, Ele quer simplicidade. Pode ter. Ele quer que nós tenhamos. Ele quer que a gente tenha, Ele quer que a gente mova mesmo o mundo, que conquiste. Peça sabedoria, peça estratégia para Deus, peça para o Senhor, porque nós fomos chamados para criar. Nós somos criadores como Deus. Nós não vamos criar do nada, não. Mas nós somos chamados para criar porque nós nascemos do Senhor e nós temos a essência de Deus na nossa vida. E o que acontece? Salomão peca nos 3 itens que Deus falou que não era para o rei brincar. Ele peca. Quando ele fala da força, ele tem muitos cavalos do Egito e ele faz alianças políticas com outros reinos para se fortalecer. Ele casa com muitas mulheres e ele tem muita riqueza. Muito ouro, muita prata, muitos animais. E Salomão começou bem. Ele tem aquelas, até acho que 1 Reis 9, que fala a oração que ele faz na dedicação do templo. Gente, ele construiu o templo, ele construiu o palácio. E quando ele foi construir a casa para a primeira esposa dele, que era filha de Faraó, ele falou assim, vou construir longe do lugar santo. Então ele sabia que a coisa ia pegar, ou podia pegar, porque Deus tinha avisado. Ele faz, ele constrói, ele conquista tudo isso daí. Então, quer dizer, não foi do dia para a noite, porque lá em Eclesiastes, você não precisa abrir, eu acho que é Eclesiastes, eu não anotei, hein? Aqui. Sei lá se é aqui. Eclesiastes 2:10. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Ele mesmo fala que ele não negou nada para ele. Tudo que o coraçãozinho dele, que não tinha controle, o desejo, que não tinha governo nenhum, desejou, ele deu. Tudo que ele viu, que ele quis, ele teve. Tudo. E não foi uma conquista, que conquista maravilhosa. Não, foi uma conquista para levá-lo para desvirtuar o caminho dele. Porque olha aqui, capítulo 11, 1 Reis 11, de 1 a 4, irmãos. De 1 a 4. Amém? O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas o farão. Fala mais alto, que a minha está desviar-se. Você está vendo como que é sério? Para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se. Como que está de vocês? Esse apegou-se é a mesma palavra que lá na lei fala que é para nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Ele se apegou, ou seja, no coração dele foi tomado por outra coisa que não era só o Senhor. Mas
No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, então ele foi envelhecendo, ele conquistou tudo, um reino abençoadíssimo, Deus governando na terra por intermédio de Salomão. Mas à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Desejos ingovernáveis. Coração que não está no controle do Espírito Santo. O Espírito Santo que forma em nós. Eu posso até tentar fazer alguma coisa, mas é o Espírito Santo que forma. É o Espírito Santo que desenvolve. É o Espírito Santo que produz esse fruto em nossas vidas. E nós precisamos tê-los. Sabe por quê? Nós precisamos engrandecer o nome do Senhor. Nós precisamos viver uma vida não mediana mais, irmãos. Nós temos um Deus poderoso, um Deus de poder, um Deus de alegria, um Deus de paz, mesmo em circunstâncias adversas. Eu não estou falando para você ser um bobo alegre ou uma boba alegre. Eu estou falando que nós precisamos refletir aquilo que Deus é. Deus de amor, Deus de paz, Deus de alegria. Tem crente andando por aí com a cara mais fechada e mais feia do que o pior incrédulo, o maior ateu da face da terra. O que nós estamos falando? O que nós estamos testemunhando? Nada. Vai conversar com uma pessoa, só fala de doença, só fala de desgraça, só vê demônio. Gente, vê um anjinho de vez em quando. Ora aí para Deus liberar. Não lê a Bíblia. Foi feita uma pesquisa. Não lembro onde, só sei que eu li isso aí. A diferença entre o muçulmano e o cristão. Está certo que não é parâmetro, né? Mas o muçulmano, irmãos, ele sabe as leis, o Alcorão deles, tudo lá, desde pequenininho. Foram perguntar para o cristão versículos, até versículo assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Complete o versículo, o Senhor é o meu pastor. A pessoa não sabia e se intitulava cristão. Igual o vizinho de um rapaz que era da igreja lá em Andradina. O moço perguntou para o rapazinho: fala um versículo aí para mim, já que você sabe que você fala que lê a Bíblia. Ele virou e falou assim: disse Jesus, Jó chorou. Disse Jesus, Jó chorou. Sabe, irmãos, é vergonha, é vergonhoso isso, é vergonhoso. Eu não estou falando que nós precisamos ser PhD nas palavras, no conhecimento. Não, eu preciso saber o que o Deus do universo, que criou todas as coisas, está entregando para mim e para você, como filhos, como servos, como igreja do Senhor aqui em Araçatuba. Onde você está, onde nós fomos plantados, porque nós somos plantados, nós vamos produzir frutos onde nós estamos. Você nunca viu uma árvore pedindo para alguém me arranca daqui? Ou você já viu? Eu nunca vi. Me arranca daqui, não quero ficar aqui. Não, ela é plantada lá e ela fica lá. Então, até Deus não falar, você vai ficar onde Ele te plantou e vai produzir fruto e ponto final. Para de ficar achando que não é que, sabe? Comece a fazer algo hoje, porque é algo eterno que você está buscando.
Esmurra teu corpo, como Paulo falou, eu tenho plano sim, mas eu não deixo que eles me controlem. Eu não deixo que as situações, as circunstâncias de fora, ainda que sejam boas ou ruins, mudam meu foco. Irmãos, nós precisamos ser um povo realmente que anda nessa palavra. Eu lembro do Salmo 139, como eu gosto desse salmo. O salmista, eu não lembro se foi Davi que escreveu, no final do salmo, ele fala: Deus, olha os teus inimigos, mas eu quero odiar os teus inimigos com ódio perfeito. Ódio perfeito. Nós temos que odiar perfeitamente aquilo que Deus não gosta, aquilo que Deus odeia, aquilo que não faz parte de Deus. Nós precisamos odiar com ódio perfeito e deixar que Ele nos conduza, e deixar que Ele nos dirija, e deixar que Ele faça. Por isso eu quero agora que você se levante do seu lugar, feche seus olhos e nós vamos orar. Eu já pedi perdão ontem para Deus fazendo essa palavra, preparando essa palavra, e eu falava: Deus, me perdoa pela minha infidelidade, pela minha falta de esperança, por todos os momentos difíceis que nós passamos em família, com perdas, com choro, e eu não via esperança nenhuma, eu não via nada, Senhor, eu tinha medo, Jesus, eu tinha insegurança, Senhor, eu olhava para a circunstância e minha visão foi totalmente deturpada, e eu deixei que todos isso que estava no meu coração me governasse. Mas hoje nós vamos colocar diante do Senhor: nos perdoe, Pai, nos perdoe por esses desejos que não estão sendo governados em nossas vidas, por esses desejos que não são controlados pelo Teu Espírito Santo, por esses desejos que têm me conduzido, e muitas vezes têm me conduzido por áreas, por resultados inesperados, por resultados que têm trazido grandes consequências e não são boas. Fale ao Senhor. Fale, nós cantamos hoje que eu não posso imaginar o que Jesus fez por mim e por você na cruz. Nós não podemos imaginar. Só o teclado, por favor. Os irmãos do louvor podem ficar sentadinhos, eu deixo para vocês orarem. A Renatinha está meio capenga, mas já está bem. E só um teclado, porque eu não quero que você se mova pela emoção agora. Eu quero que você fale ao Senhor. Fale a Ele: eu tenho problema sim nessa área. Eu tenho problema sim, Jesus. Eu não consigo controlar, Senhor, mas eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso, porque eu não quero mais te entristecer. Eu não quero mais te envergonhar. Eu não quero mais ser uma testemunha do caos, da tristeza, da má notícia, mas eu quero que as boas novas seja o diferencial na minha vida, no lugar onde eu estou, na minha casa, na minha família. Vou te dar um minuto para você fazer essa oração. Nós temos tudo em Ti, Jesus. Tudo que nós precisamos está em Ti. Tu és a nossa fonte inesgotável. Jesus. A Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor não tem nos dado espírito de medo, de covardia, mas um espírito de moderação,
um espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, um espírito de alegria, um espírito de poder. O Senhor sabe o que cada um dos teus filhos aqui presentes estão passando, circunstâncias que eles estão vivendo, ou até mesmo, Senhor, no dia a dia, em situações, Senhor Deus, triviais, em que nós não conseguimos nem exercer o domínio próprio, nem deixarmos que o Teu Espírito Santo tome o controle da situação. Não é esse Espírito que o Senhor tem derramado sobre nós. Por isso, nessa manhã, Senhor, eu quero que o Senhor nos visite com uma chuva poderosa, uma chuva de poder. Derrama sobre o Teu povo, Jesus. Nós precisamos desse poder que só o Espírito Santo pode nos dar, de poder, alegria, paz, Senhor, tudo aquilo que faz parte do Teu reino. Nós queremos manifestar quem o Senhor é. Nós queremos declarar quem Tu és, sim, Senhor. Testemunhar e testificar aquilo que o Senhor tem nos dado, que apesar de tudo que tem ocorrido nesse mundo, nesse tempo, nesses dias, nós somos fortalecidos e nós somos ensinados pelo Senhor. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Eu apresento cada coração nesta manhã, Senhor, diante do Teu altar. Pai, nós não podemos reverter situação nenhuma, mas o Senhor pode. Por isso que cada um de nós aqui sejamos instrumentos em Tuas mãos. Que cada um de nós aqui sejamos, Senhor Deus, vasos transformados para a Tua glória, para o Teu poder. Que nós possamos nos levantar e quando falarmos, abrirmos os nossos lábios, Senhor, o inferno se cale, a dor vá embora, o choro dê lugar à alegria, a falta de esperança, a falta de segurança, a falta de estabilidade, sabendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Que cada um possa manifestar aquilo que Tu és, aquilo que Tu já fizeste e que já é nosso, mas que nós tenhamos fé, que nós tenhamos esperança, em nome de Jesus.